ele não faleceu. Mas o conselho tutelar chegou e, ó, passou a faca nas brisinhas que ele estava fazendo, nas pregações que ele estava fazendo, porque falou assim: irmão, você é muito criança, tem que estudar e não estar aí contando lorotas e tudo mais, né? É o que aconteceu, a gente vai ver sobre isso, vai ver quem que é o pastor TikTok para se ambientar. Mas você provavelmente já ouviu aquele que fala assim: after kick the side o rapaz que fala isso, né? E daí depois ele termina de falar after kick the power, o meu Pix é 550345, você vai enviar através do QR Code. É mais ou menos como funciona, né? Esses pastores aí que mais pensam em, desculpa dizer, salvar o bolso do que salvar almas. Bom, vamos ver sobre isso hoje, né? E daí, o bom desse vídeo é que não tem nem como ele me processar, né? Porque ele não tem idade suficiente pra processar. Ele não tem idade suficiente pra processar. Ele vai processar o quê? Na vara das pequenas causas? Processar na vara das pequenas causas porque você é pequenininho. É isso, bebê? Ô, meu anjinho. E ele tá assim, ó, tocando uma trilha sonora do Castlevania, cara. Que é esse vídeo, velho. Essa parada do tuquetec é línguas estranhas, né? Que chama os pentecostais. Línguas estranhas, né? Que basicamente eles dizem que são línguas, né? Que eu não tenho muita informação sobre isso, mas vou então assim, não leva muito a sério o que eu vou falar, tá? É a língua dos anjos, né? Línguas estranhas, que é a linguagem dos anjos, porque dizia que na Bíblia os anjos falavam em línguas estranhas, né? E daí eles tentam replicar essas línguas estranhas. É algo assim, pessoal? E daí o que acontece? É uma questão que é da igreja pentecostal, né? Muitos, mas é religião, né? Isso não pode, não é interessante tecer crítica sobre isso. Mas é a religião, alguns acreditam, outros não e tudo mais. Só que aí que tá, nessa brisa, né? Nessa brisa da língua dos anjos, tem muita gente que mete o louco aí, né? E fica parecendo a gaga de Léus, né? Né? Então é mais ou menos o que aconteceu aqui nesse vídeo, né? Pregar a sua religião é muito bacana, né? Você trazer almas pra Deus e tudo mais é muito legal. Só que aqui tá, por que é tão relevante você tá com o cabelinho sempre muito arrumado, com a roupinha sempre muito certa para pregar a religião? E por que é tão importante a questão de te mandarem tanto dinheiro, né? São essas reflexões. Eu não critico a evangelização, né? Você evangelizar, você passar a sua religião, você passar a sua visão é muito importante, porque a religião, a igreja, mesmo a igreja pentecostal, qualquer igreja, né? Traz muitas pessoas, tira muitas pessoas da droga e tudo mais, né? E coloca no rumo, faz uma função social muito importante, salva almas e tudo mais. Mas por que precisa sempre ser de uma forma tão voltado ao material, né? Por que precisa ser sempre de uma forma material? Por exemplo, muitos testemunhos, são perguntas que eu faço. Muitos testemunhos das igrejas, quando vai colocar, é sempre voltado a: eu era pobre, agora estou rico. Eu era pobre, agora estou rico. Eu estou rico, agora estou rico. Eu tenho carros, eu tenho carro. Eu não sei se Deus, né? Essa é a minha interpretação. Eu não sei se Deus está se importando tanto com você ter uma XJ na garagem, ou você ter uma BMW na garagem. Eu não sei se Deus está se importando tanto em você ter as melhores roupas, os melhores celulares, os melhores relógios. Na verdade, e toma cuidado, porque você é muito novo, cara. Toma cuidado, porque na Bíblia diz que a única vez que Jesus xingou, a única vez que Jesus Cristo proferiu um palavrão, e a única vez que Jesus Cristo se enraiveceu de fato é quando estavam vendendo quinquilharias sagradas na frente das igrejas, cara. Foi a única vez que Jesus Cristo realmente se revoltou. Ele ficou revoltado. Ele quebrou tudo. O que estão aqui vendendo aqui no templo, né? Dentro do meu templo estão vendendo essas coisas. E vocês fazem muito isso, essa coisa de pedir pix e tudo mais. Cara, quanto mais melhor, você tem que mandar dinheiro. E vocês ensinam as pessoas a mandar dinheiro, cara.
Você pega e fala assim, olha, você tem um celular, você tem que botar aqui, mirar no QR Code. Se você tá ensinando é porque você tá pegando dinheiro de uma idosa que não sabe mexer no celular. Entendeu? Então a reflexão, a crítica que se faz é só essa, não sobre evangelizar. Sobre evangelizar, não tem críticas, é muito bonito o trabalho de evangelização, é muito bonito o trabalho de tirar pessoas da droga, colocar na igreja, colocar no caminho certo, colocar no caminho sagrado. Mas por que precisa ter tanto pique sagrado em nome de Deus, né? Eu não sei se Deus, existe a questão do dízimo, né? Mas eu não sei se Deus está tão preocupado de você ter uma XJ na garagem. Ele está preocupado em salvar almas, né? Tomem cuidado, né? Vocês devem acreditar e tudo mais, vocês devem acreditar, mas acreditem na Bíblia, acreditem em Deus e não no homem, né? Não no homem. E provavelmente, na realidade, né? Não tem como você ficar 1 hora de culto pedindo Pix. Ele deve pedir para algum momento ali, deve dar a brisa dele para algum momento que é o que mais fazem corte, mas ele deve sim evangelizar, que é um trabalho bacana, né? É aquela coisa, cara. Maldito, isso é bíblico. Maldito do homem que acredita no outro homem, cara, né? Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Acredita, cara, lê a Bíblia e acredita em Jesus justamente para você fugir desses falsos profetas aí, né? Que pregam em nome do Jesus. Se você tem só a informação de uma pessoa ali que tá no púlpito ali, cantando a brisa dele, você vai ter uma informação parcelada. E daí você vai, às vezes, acreditar que aquilo é a Bíblia. Às vezes não, cara. A música é igual Dragon Ball, cara. Pô, parece uma cena do Goku contra o Vegeta, cara. A música igual Dragon Ball. Vegeta! Você não vai me vencer. Seria muito bacana se tivesse alguns conflitos ali, né? Chegar um cara e falar assim, Kakaroto! Daí ele pega e levanta assim, bota a mão e fala assim, Vegeta! E daí fica assim, ó, as palavras do anjo. Daí vai dizer, receba as palavras do anjo e te devolvo uma Genkidama de anjos. Cara, ia ser uma coisa que eu pagaria o ingresso pra ver, né? Eu pagaria o Pix pra ver. Metralhadora de mistério! Cara, as palavras que ele falou foram bacanas, tá? Eu não quero ser aqui... eu sou Deus, né? E conheço os seus traumas. Olha que palavra forte, olha que palavra poderosa, né? Pra uma pessoa que tem traumas, carrega traumas e tudo mais, né? E todas as palavras que ele falou é muito bacana. Esse teatro aí, essa parada de deitar aí, ficar fingindo aí que acabou de ser vencido pelo Kakaroto Son Goku, eu não sei se tá ligado? Se é muito necessário, né? Mas ele pode argumentar, tipo assim, mas se tem... Ele, talvez pode ser uma brisa assim. Eu sei que é zoeira, né? Eu sei que ficar fazendo pá, não é nada que existe em qualquer parte da Bíblia e não faz sentido nenhum. Mas quando eu faço pá, as pessoas interiorizam mais a informação. Se for nesse sentido, daí eu acho até legal, né? Mas assim, é um teatro mesmo de Vegeta contra Kakaroto Son Goku. Ele com essa roupinha, ele sendo pequenininho, com esse cabelinho lambido, ele parece muito boneco de ventríloco, velho. Ainda ele é correndinho, todo travadinho, parece muito um bonecão de ventríloco, cara. Desculpa dizer, viu? É até feio falar da aparência, mas é até uma coisa legal, né? É até um fenômeno, né? Parece um bonecão de ventríloco andando, velho. Eu tô procurando até as cordas que tá em cima de você. Meu pastor, você, senhor, isso é muito grande na terra. Grande. Isso aí é gordofobia, viu? Isso é gordofobia. Ele falou assim, isso você é muito grande. Na terra. Isso aí foi ato falho do bonecão aí, viu? Eu tô quebrando a marca agora! Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu! Caramba, cara, meio delicado, né? Você tá dando uma falsa esperança pra mulher ali, tá com uma leucemia, tá com câncer, né? Algo tão sério, né? E você se dispor ali a curar milagre e tudo mais, né? Não sei não, viu? As músicas são sempre muito épicas, né? Isso eu tenho que dar. Se a mulher tá fazendo tratamento, tá fazendo a quimioterapia, tá fazendo tudo certinho e vem aí pra buscar um conforto na alma dela, pra ter o milagre, pra ter a brisinha lá dele, daí beleza. Agora, a partir do momento que você fala assim, não precisa de hospital não, que você tá na mão do anjo. Não precisa de hospital que eu rasgo câncer, eu rasgo mal. Daí, cara, você tá, na verdade, matando
a pessoa, né? Porque você tá tirando a cura dela, né? Mas não é o caso. Aparentemente essa mulher curou, né? Ela foi curada da leucemia, né? E daí ele mandou a brisa falando que não vai voltar e tudo mais, né? E ele não rasgou um câncer não, por incrível que pareça. Seria muito épico? Seria, mas ele rasgou um papel, tá? Um papel, um sulfite A4. Sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. O cara nasceu sem tímpano, cara. Você tá metendo louco. Você tá metendo louco pesado, irmão. Pô, você tá metendo louco pesado. Nasceu sem tímpano e sem corda vocal. Nem mudo. Até mudo tem corda vocal. Isso aí você tá brisando pesado, cara. Tá brisando pesado, né? Deus fez um milagre na minha De verdade. Um milagre. Um milagre aconteceu comigo também, cara. Vocês não vão acreditar, mas eu nasci sem falar português. Por incrível que pareça, nasci sem falar, só chorava. E nasci sem andar, cara. Nasci sem falar e sem andar. Mas operaram um milagre em mim que lá pela fase dos 3 anos comecei a falar mamãe e comecei a andar pra todo canto. Engatinhei e depois comecei a andar. Um milagre operou em mim, hoje tô aqui, ando pra caramba. Do jeito que eu ando, você não tem noção. E o jeito que eu falo português é outra coisa, outra história também. Entendeu? Até espanhol eu consigo falar um pouco. Ó, eu te amo, entendeu? Até outras línguas você falar. Louvores que eu nunca tinha ouvido. Eu não sabia quem era a letra, não sabia quem era o cantor. Foi Deus que colocou dentro. Ah, ele nunca ouviu o louvor, já sabia a letra. Ô menino, você, desculpa dizer, mas você tá brisando pesado, viu? Você tá brisando pesado, né? Brisando com raiva até, né? Então morre o assunto, faz pergunta desse. Eu acho que você tem toda a razão de falar inglês em cima do altar. É super bacana, né? Mas fale o inglês corretamente. Of the king, the power, the king, the power, the king, the power, the power. O que isso diz, né? Isso aí você não formulou uma oração. Você não formulou uma frase. Não, mas... Se quiser falar Mohamed, Mohali. Se eu quiser falar árabe... A palavra que ele conhece em árabe é Mohammed. Mohammed é literalmente o nome mais comum que existe no mundo. Se eu quiser falar árabe, Mohammed... Você tem noção é a mesma coisa que eu falar assim, ó. E se eu quiser falar japonês, Hideo Kojima, entendeu? Hayao Miyazaki, entendeu? E se eu quiser falar japonês? E se eu quiser falar inglês, Donald Trump? Foi isso que ele acabou de fazer. E se eu quiser falar inglês, Donald Trump? E se eu quiser falar francês, Jacan? Eric Jacan? O que fere o seio da igreja é que você tá metendo louco, pô. Você tá metendo louco pesado, cara. Você tá querendo buscar autoridade com um bagulho que é mentira, simplesmente, né? E daí você tá pegando pessoas que não sabem falar inglês e é por isso que você pega essa brecha. A pessoa não sabe falar inglês, não sabe que você tá falando uma coisa que não faz nem sentido. A pessoa não sabe falar árabe, ela vai pensar que Mohammed é uma coisa muito importante. É um nome comum, o nome mais comum da face da terra. Você fere o seio da igreja quando você tá literalmente mentindo. Mentir é pecado. Você tá metendo louco. Acabei de entrar no recinto. É, meteção de louco. O cara tá falando em línguas ali porque ele tá incorporado e o rapaz, o boneco de jaleco tá traduzindo em tempo real. A minha presença lastra nas 4 cantos deste lugar. Ele é criativo, ele consegue traduzir ele rapidamente, realmente, né? Entreguei um manto diferente pra todos os meus vasos. Cara, eu fico imaginando o que... Assim, não dá pra se falar por Deus, né, por Jesus, nem nada. Mas o que eu fico imaginando, né, eu tenho curiosidade de saber o que Jesus Cristo faria se ele voltasse e visse isso, cara. Se ele voltasse e visse ele pedindo pix e fazendo teatro e desmaiando, cara. Eu acho que é muito mais... Não sei, é um palpite, eu não posso falar por Jesus, né? Mas o meu palpite é que é muito mais o que ele fez no templo, de quebrar tudo e falar que isso aqui é uma vergonha, do que ele achar bacana e do que ele achar legal, entendeu? Cara, não sei, cara. Você fala assim, vocês ficam blasfemando contra mim e tudo mais. Primeiro que blasfemar é só contra Deus, né? E segundo que muito do que vocês estão fazendo também é blasfêmia, porque vocês estão criando uma interpretação paralela à Bíblia, né? E vocês estão fazendo interpretação para gerar um teatro mesmo, gerar uma comoção emocional ali que não existe, né? Não existe, né? Vocês vão pensar, of the king, the power, the man, the bastard, O que ele falou? Of the king, ou seja, do rei. Of the king... Não, calma, eu vou tentar traduzir aqui, ó. Do rei, o poder, ó. Do rei, o poder. the bastard, Demanda... Dá pra falar? Não, demander é o quê? Demander não existe, né? Of the king, ó. Do rei, ó. Do rei, o poder. Demander, o melhor. O rei, a pena. Fairer é pena, né? A pena... the fairy does mine. Desmine. Não, não é... Ele não falou fair, ele falou fairer. Pena de galinha. King the fairy does mine. Desmai o que? Dá pra falar que é desmine? Fewer? O que é fewer? Fewer é esgoto, né?
poucos é fewer, né? Ele tá falando inglês igual o Bolsonaro, cara. Popcorn, ice cream em Brasil. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão? É uma oferta? Cara, mas aí que tá. Esse é o mesmo argumento de quem divulga aposta, cara. Eu não obrigo ninguém a apostar. Aí que tá. Vou mais longe. É o mesmo argumento de quem vende droga, de traficante. Eu não obrigo ninguém a comprar. Cara, mas você tá fazendo uma manipulação. A manipulação e quando você cria... Por que as pessoas dão tanto dízimo e alguns dão tanto dízimo? Vender o carro e botar na igreja? Porque rola dentro da igreja uma espécie de hierarquia. Que vai de cima a baixo. Tá? Os fiéis que são mais devotos, que falam mais, que não faltam nenhum culto, que dão mais dízimo, ele fica na interpretação das pessoas mesmo da igreja, dos fiéis que visitam a igreja, acima nessa hierarquia. E daí rola toda uma manipulação, toda uma manipulação social mesmo, né? Cara, você vai colocar dinheiro porque você vai ser curado e tudo mais. Quando você tá manipulando, você pode não tá botando uma arma na cabeça, mas você tá fazendo algo que é errado. O cara vai lá e filma e fala que eu tô pedindo dinheiro como se fosse um ladrão. Eu não acho certo, não é ladrão. Eu não acho certo você ser contra o dízimo, né? Eu acho que você tem todo o direito de pedir o dízimo, até porque é assim que as igrejas crescem, sobrevivem, né? A minha questão é do quanto vocês fazem questão de bater tanto na tecla, porque às vezes tem cultos, pregações que eu vejo que pede mais dízimo do que prega a palavra, entendeu? É mais voltado ao dinheiro que vocês estão mandando do que a palavra que está sendo pregada, entendeu? É 4, né? Tem uma. Cadê as outras 3? Levante e vem aqui. Estipular o valor do dízimo, né? O dízimo é recomendado pela Bíblia a dar 10%, né? Doa o quanto o seu coração diz, né? Mas ele estipula o valor do dízimo, ele tem meta para bater como uma empresa. Se você não acha isso questionável, criticável, você é cego. E você aceita tudo que dão pra você, igual o gado mesmo, entendeu? Igual um bovino, igual um cordeiro, entendeu? Banido das redes e proibido de pregar, missionário mirim promete retorno assustador. A medida foi tomada em meia grande visibilidade. Miguel vai ganhar nas redes sociais por suas preocupações e supostas curas, né? O adolescente Miguel Oliveira, de 14 anos, conhecido como missionário mirim, foi proibido pelo Conselho Tutelar de pregar nas igrejas e viajar às redes sociais por tempo indeterminado, né?